Vamos lá, para o nosso tempo de palavra. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13. Nossa mensagem hoje então é o versículo 11 ao 14. A gente vai fazer umas trocas aqui de ordem. Então, 11 ao 14, depois a gente volta para o 12 para finalizar. Não tem problema, nós vamos abordar esses capítulos todos. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Que o Senhor me ajude, amém. Pergunto para você nessa manhã, você acredita em feitiço? Acredita em encantamento? Acredita que uma pessoa pode ser roubada da sua sanidade e estar sob controle de outra pessoa? Você acredita que uma pessoa pode ter a sua lucidez interrompida por alguma manipulação? Você acredita que alguém pode ser seduzido ao ponto de não conseguir ver as coisas como elas são? Você acredita em feitiço, encantamento, um entorpecimento da capacidade, das faculdades de julgamento, de avaliação das coisas? Se você não acredita em encantamento ou em feitiço, você não entendeu o que a Bíblia ensina sobre o poder do pecado em anestesiar o coração humano. O pecado faz isso. Ele anestesia a nossa capacidade de julgamento, de avaliação, de compreensão, de análise da realidade, dos fatos. O pecado tem uma capacidade, um poder de nos deixar entorpecidos, inaptos para tomar a decisão adequada. Se você não acredita em encantamento, você também não entendeu o que o Novo Testamento ensina sobre o que demônios podem fazer com os seres humanos. E o apóstolo Paulo põe nessas palavras: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Isso é a descrição de um encantamento. Talvez a gente possa ver o apóstolo Paulo usando em alguns momentos a figura de um sono, como nessa passagem que nós acabamos de ler, onde ele fala para os crentes de Roma, dizendo: já é hora de despertarem, está na hora de vocês acordarem. E ele está usando a figura. É obviamente que essa carta não foi enviada até Roma e alguém da igreja foi na casa dos irmãos às 5 da manhã para acordar eles com essas palavras. Não é um sono literal. Eles não foram acordados com a leitura da carta do apóstolo Paulo dizendo: já está na hora de acordar. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando de um sono espiritual. Mas, escrevendo aos Coríntios, ele fala de uma cegueira. Ao invés de falar de sono, ele fala de cegueira. Mas a realidade é a mesma, dessa realidade de um encantamento. Uma inabilidade de percepção, uma incapacidade de ver as coisas. Um entorpecimento espiritual ou uma insensibilidade espiritual. E isso está relacionado com ver a beleza de Deus na face de Jesus Cristo. É uma insensibilidade, é um feitiço, é um encantamento do mundo que jaz no maligno e que procura seduzir a igreja de Jesus, procura seduzir os crentes e convencê-los a se alienarem nos seus consolos temporários.
porque é isso que os vícios fazem conosco. É isso que o entretenimento faz conosco. Ele nos distrai. Ele nos distrai. E o entretenimento pode ser usado de maneira boa em algum momento, quando talvez você está exausto, com dor de cabeça, de tanta coisa que você fez, que você trabalhou, e você fala, eu vou relaxar um pouquinho, vou ver alguma coisa para dar risada, para me divertir, para me distrair, porque daqui a pouco eu tenho que fazer mais coisas e vai me ajudar a dar um tempo. E ele pode ter um uso benéfico, ele pode ter um uso adequado. No entanto, quando o apóstolo Paulo trabalha no capítulo 12, falando sobre os padrões do mundo e a sedução do mundo, e ele fala para a gente rejeitar a sedução do mundo. Agora a gente pulou aqui para o capítulo 13, e a gente chega em quais são os efeitos dessa sedução. E os efeitos da sedução do mundo são o sono espiritual, o entorpecimento dos sentidos. Tendo muito claro diante de nós que Paulo não está escrevendo para descrentes. Isso aqui não é uma carta evangelística. Esse não é um sermão de evangelização para pessoas que não conhecem a Cristo. Esse aqui é um sermão para a igreja, que ele já exortou para não se conformarem a esses padrões mundanos e serem dominadas, não se permitirem serem seduzidas pelo mundo, porque o resultado disso seria um sono espiritual. Essa conformidade com o mundo, com a cultura mundana, com os pensamentos mundanos, levam o crente para um sono espiritual. A gente vê nas escrituras Satanás ser chamado pelo apóstolo João, em Apocalipse 12:9, de grande dragão, antiga serpente e sedutor de todo o mundo. Então a gente tem colocado no Novo Testamento de uma maneira bem límpida para nós, que esse é o alvo do inimigo das nossas almas. E eu gostaria de lembrar você aqui nessa manhã que os demônios, eles não são uma força impessoal. Talvez alguns de vocês nunca pararam para pensar nisso, ou nem refletiram sobre o fato de que demônios são pessoas espirituais, sem corpo. Mas a gente pode chamar de pessoa não no sentido de ser humano, mas no sentido de pessoalidade, de seres existentes. Demônios são pessoas espirituais, que pensam, que conversam entre si e que podem acompanhar você na sua vida e várias vezes tentarem vir trabalhar numa mesma área. Afinal de contas, na nossa própria vida cristã, a gente tem que lidar, às vezes, com pessoas humanas, de carne e osso, que volta e meia, elas vêm e vão, e elas até parecem uma assombração. Não tem isso? Você não tem gente assim na sua vida que você fala assim, mas que assombração essa pessoa, eu tento me livrar dela e ela não sai. Espero que não seja alguém que tem uma aliança no dedo ao seu lado nesse momento. Mas a gente acaba lidando com isso, às vezes é algum parente que passou pela nossa história, nos machucou, e aí você pensa assim, eu vou me livrar dessa pessoa, daqui a pouco ela volta de novo. Para alguns aqui, né, é aquele ex-namorado que não era de Jesus, você também não era de Jesus, e daí você está tentando ser de Jesus, mas o ex-namorado aparece de volta de vez em quando, e você fala, mas que assombração, eu estou tentando andar com Jesus, e o capeta está vindo aqui me seduzir. Gente, do mesmo jeito que a gente lida com pessoas que às vezes são desafiadoras para nós na nossa vida, há demônios que também participam da nossa história, e eles caminham conosco. Eles ficam acompanhando a gente de longe. A gente sabe, por exemplo, da própria vida do Senhor Jesus Cristo, que após ele ser tentado por Satanás, em Lucas capítulo 4, a Bíblia fala assim, que depois daquela tentação no deserto, Satanás se apartou de Cristo até momento oportuno. Era o mesmo, ele ia voltar depois. Irmãos, nós não podemos ser ingênuos. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre uma realidade que é primordial para nós, que é a realidade do nosso coração. Satanás tem o desejo de entorpecer os nossos sentidos e de nos deixar encantados, enfeitiçados. Quando eu fui orar ontem por essa passagem, pedindo que o Senhor me esclarecesse o que Ele gostaria que eu comunicasse com a igreja, e veio uma figura na minha mente. E a figura que veio na minha mente foi desse aquário da nossa bateria. Você tem esse acrílico que envolve o aquário e ele serve para isolar o som, e quando o baterista está ali dentro tocando, vai sair o som baixo,
aqui para fora. E se você conversar com ele daqui de fora, provavelmente ele não vai conseguir ouvir o que você vai falar, a não ser que ele tenha um fone de ouvido e você fale, vai captar no microfone e jogar lá dentro. E a imagem que me veio foi como se alguns de vocês vivessem a vida de vocês dentro de um aquário de acrílico da bateria. Como se tivessem 2 buracos ali no chão do aquário, que você enfiasse as suas pernas igual os Flintstones, lembra? E você vivesse a sua vida e você fizesse tudo ao redor desse aquário à sua volta, no sentido de que parece que você ora, suas orações não saem para fora desse aquário, Cristo fala com você, mas parece que o som da voz dele não consegue penetrar e permear o seu coração, porque de alguma maneira você está encantado, você está adormecido, parece que existe um embrutecimento dos teus sentidos espirituais. E a verdade é que o inimigo das nossas almas procura fazer isso conosco. E o apóstolo Paulo chama isso de sono. O sono que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui é um estado espiritual de adormecimento, de insensibilidade. E ele começa o versículo 11 falando: eu digo a vocês que conhecem o tempo. Ele usa essa linguagem do tempo, essa figura do tempo. Então ele fala, qual que é o tempo? Ele fala que o tempo é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Então ele fala que há o sono, ele fala no versículo 12 que há uma noite, e ele fala também das trevas. Na figura de linguagem judaica, apocalíptica, a noite era vista como o tempo atual. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12 sobre os padrões desse mundo, a palavra ali é século, aion, que significa tempo. É o século de 100 anos mesmo, mas é um sentido figurado para dizer de um período de tempo presente. E o que o apóstolo está dizendo é que o jeito como as coisas acontecem e funcionam no tempo atual, elas não são definitivas. E o que a gente tem aqui não é o padrão de Deus. Como se ele estivesse dizendo, não copie qualquer pessoa à sua volta, porque elas não são do jeito que Deus quer. A vida atual não é do jeito que Deus quer. A experiência humana hoje não é do jeito que Deus quer. O sofrimento humano hoje não é do jeito que Deus quer. É secular, é passageiro, é temporário, vai acabar. Não se conforma com como as coisas são hoje, porque elas não são glorificadas ainda. Elas não estão envoltas com o selo de Deus, como isso aqui é o definitivo. Essa é a maneira como Deus deseja. Seja desse jeito, fica desse jeito. Então o convite do apóstolo Paulo, a exortação dele é, eu sei que você é estimulado o tempo todo por referências de pessoas e de famílias e exemplos à sua volta. No entanto, isso aqui é noite. Esse século é noite, é escuridão. E os nossos olhos estão no dia que vai raiar, no reino de Deus que está vindo. E nós estamos cada vez mais perto dessa salvação, desse reino. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós como crentes, nós precisamos ser despertos de um estado espiritual de insensibilidade. E essa insensibilidade se caracteriza por uma conformidade com o seu estado como pessoa. Nós temos a tentação, como crentes, de acharmos que não tem como a gente mudar. Eu tenho certeza que você sabe de algum pecado da sua vida que você não está fazendo nenhum esforço para lidar com ele. Porque você e eu somos tentados a acreditar que nós não temos como mudar. Não dá para mudar. A minha necessidade de sexo não tem como mudar. Então eu vou tentar arranjar alguém crente para eu fazer sexo, porque daí fica menos pior. O meu desejo por amigos, essa roda do boteco não tem como mudar. Então eu vou fazer isso com gente crente. Nós vamos beber junto, jogar baralho junto. A gente é seduzido por Satanás
para crermos que nós não conseguimos mudar. E esse é o sono espiritual, esse é o encantamento, esse é o feitiço. É quando Satanás convence você que o estado temporário, ele é definitivo, ele é permanente. E você então não tem disposição de lutar contra isso. Você não tem disposição de buscar mudança, de buscar uma referência diferente, de buscar um outro jeito mais elevado de viver. E o apóstolo Paulo escreve para os romanos dizendo: já está na hora de acordar a igreja. Igreja de Roma, já está na hora de despertar. Vocês sabem que tempo que vocês estão vivendo. A noite vai fundo, já vem a noite, o apóstolo escreve, vai alta a noite. A nossa salvação está mais perto do que quando a gente se converteu. Cristo está logo ali para vir até nós. E a gente precisa estar bem consciente de que nós vamos nos encontrar com Ele. E o dia é o grande dia. Irmãos, é por causa disso que o profeta Isaías teve aquela reação quando ele viu Jesus sentado no trono. Você já parou para refletir sobre a resposta dele? Ele vê Jesus sentado num alto e sublime trono, ele vê os anjos, e a resposta do profeta Isaías é: ai de mim, homem de lábios impuros. Alguns de nós talvez pensem que não faz diferença nenhuma ter boca suja. Alguns de nós talvez pensem que não faz diferença a qualidade do que eu falo, se eu falo palavrão ou não, ou o tom da minha voz quando eu converso com as pessoas dentro de casa. Isso parece ser muito pequeno, mas quando o profeta Isaías ele vê a santidade de Deus, aquilo que no padrão do mundo é considerado pequeno, vem para a superfície do coração dele. E ele então percebe, diante de um Deus tão santo e puro, até o meu jeito de falar é condenável pelo Senhor. Agora, tem uma coisa que a gente precisa saber que está no coração de Isaías. Na hora que ele vê a glória de Cristo e a santidade de Cristo, é inevitável que ele pense que ele vai se encontrar com aquele que está sentado no trono e que ele vai passar pelo juízo. Isaías, quando vê, ele sabe, eu vou ter que prestar contas para ele. E a primeira coisa que vem à mente são os próprios pecados dele. Logo depois ele confessa e ele fala, eu tenho uma espiritualidade medíocre, da média do povo. Eu tenho boca suja e todo mundo do povo tem boca suja também. Ai de mim! Logo depois o Senhor vai pegar uma brasa viva, vai colocar na boca dele e aquela declaração maravilhosa do Evangelho. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Irmãos, é exatamente disso que o apóstolo Paulo está falando nesse texto. Quando ele está dizendo para nós assim, nós sabemos que tempo nós estamos vivendo. A gente sabe que a noite está chegando ao fim. E a gente sabe que o dia vem e nós vamos nos encontrar com Jesus, porque o dia é o grande dia do encontro com Ele. E a nossa vida vai ser avaliada pelo Senhor. E nós vamos ser julgados pelas coisas que fizemos. E por isso o apóstolo Paulo faz o apelo. Vamos deixar a roupa velha, vamos colocar uma roupa nova. Vamos deixar as obras das trevas, vamos nos vestir de armas da luz. Vamos nos revestir de Cristo e não vamos fazer provisão nenhuma para a carne. Porque essas são as marcas desse encantamento. Esse encantamento demoníaco faz com os crentes, faz com que eles permaneçam na prática das obras das trevas. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 12. Eles ficam presos ao pecado de modo passivo, sem reação. Esse sono espiritual significa que você não tem reação. Você sabe que é pecado e você negligencia, e você não tem reação, você não se importa. Ele cita alguns pecados, orgia. Se você não sabe, não procure no Google. É ruim. Bebedeira, o hábito constante de ingerir bebida alcoólica e perder o domínio da sua consciência.
ele começa com algumas coisas que parecem que são mais pessoais e que a gente pode ter a tendência de pensar que não afeta ninguém. Se eu faço isso, é problema meu, é minha vida privada, isso aqui não tem nada a ver com os outros. Eu fico bêbado sozinho, eu nunca prejudiquei ninguém. O apóstolo Paulo diz sim, você faz isso diante de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. Você entristece o Espírito de Deus. A sua vida íntima, ela é do Senhor também. Tudo que diz respeito a você é do Senhor. E aí ele vai para a imoralidade sexual. Ele vai para a libertinagem. E é como se ele estivesse dizendo assim, crentes que foram salvos por Cristo, mas vivem na prática do pecado, vocês precisam acordar. Chegou a hora de acordar. Acabou o tempo desse sono. Despertem, despertem, despertem em nome de Jesus. Despertem em nome de Jesus. O nosso tempo é curto aqui na terra. A sua vida importa. As decisões que você toma são importantes. Não é de pouca importância e não é indiferente se você caminha em santidade ou não. Faz diferença. Faz diferença para minha esposa e para as minhas filhas. Se eu caminho buscando pureza no meu olhar, enquanto eu ando na rua, enquanto eu lido com pessoas, faz diferença para minha esposa e para as minhas filhas, faz diferença para vocês, igreja, a minha vida de santidade, faz diferença. Se eu caminho procurando ouvir a voz de Jesus a cada instante, se a cada momento eu quero saber o que o Senhor está falando, se a cada momento eu quero ouvir Jesus sussurrando palavras de sabedoria, para eu conversar com a minha esposa num dia que ela não está bem, para aconselhar um presbítero que me pediu oração porque ele não está bem, para atender algum líder da igreja, para fazer o planejamento da igreja, para preparar um sermão, para fazer uma visita, faz diferença. Se eu faço isso em santidade, se eu faço isso com as armas da luz, se eu faço isso revestido de Cristo, ou na força do meu braço, ou na carne, ou espiritualmente adormecido. Meu mentor essa semana perguntou se eu estava perto de Jesus. Eu falei que sim, eu respondi com muita convicção, sim, eu estou perto de Jesus. E ele falou, por que você acha que você está perto de Jesus? E muito rapidamente eu pensei em, primeiro, que eu acho que talvez é como a cabeça de vocês funciona, a minha funciona assim. Primeiro, eu vou para... Quantas vezes na última semana eu li a Bíblia e eu orei? E daí, primeiramente, eu fui para esse lugar e pensei, não foi muito. Não está muito fácil. É assim, entendeu? Só que é duas. Só que logo em seguida, no segundo momento, me veio. Eu sei exatamente o que Jesus tem falado comigo. Eu sei em que texto, eu posso falar em qual texto Jesus está falando comigo. Eu posso falar o que Ele está dizendo para mim. Eu falei, eu estou perto de Jesus, porque eu estou ouvindo a voz dEle. Se Ele me perguntasse na hora, o que você vai pregar domingo? Eu falei, não sei. Não estudei o texto, não sei ainda, não preparei, mas eu sei o que Jesus está falando comigo. Talvez eu não sei o que eu tenho que falar para os outros, mas eu sei o que Ele está falando para mim. Pergunto para você, quando foi a última vez que você ouviu a voz de Jesus? Quanto tempo faz que você ouviu Jesus falando com você? Falando com você. Porque esse é o aspecto glorioso do Evangelho, como Ele nos chama pelo nome. Como Ele chegou para os discípulos pescando no barco e chamou eles pelo nome. Como Ele chegou para Mateus na coletoria, chamando Mateus pelo nome, me segue, me segue. Esse é o Evangelho, é quando Deus chama a gente pelo nome por causa da misericórdia dEle. Ele nos chama pelo nome. Romanos capítulo 15, verso 7 fala assim, que nós devemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E a palavra acolheu ali significa estender a mão.
A palavra acolher ali significa dar acesso ao coração. Significa levar para comer junto. Foi isso que Cristo fez conosco. Quando foi a última vez que Jesus colocou você para comer na mesa de banquete dele? Quando foi a última vez que você ouviu Jesus falar com você essa palavra? É no meu coração. Não interessa se você está vindo no culto, não interessa se você está lendo a Bíblia, não interessa se você ora. Eu quero saber quando que você ouviu Jesus falar com você. Porque isso tudo pode ser só formalidade para você apaziguar a sua consciência. Falar, eu fiz, eu fui, eu orei. O seu coração está intacto. O seu coração está no acrílico. Você está no aquário. Você está vivendo entorpecido. Esse é o sono espiritual. E ele continua e ele fala depois mais 2 pecados que talvez alguns de nós desprezaríamos. Que é discórdia e ciúmes. Discórdia? Paulo está falando que uma pessoa que está espiritualmente adormecida ou sob um encanto, um feitiço de Satanás, ela discorda das outras? Sim. Porque a discórdia é um hábito de um crente no sono espiritual. É um jeito natural em que ele simplesmente discorda das pessoas por prazer. Falar A tem que falar B. Acontece isso lá na sua casa ou não? Leva o lixo, não, eu vou levar depois. Por que você não pode levar? Só leva, fica quieto. Sempre tem um contraponto. Sempre tem uma outra alternativa. Sempre tem outra coisa. Não, mas veja bem. Não, mas olha só. Pecado. Porque o que acontece com isso, gente? Gente, não é tão pequeno. Não é pequeno igual Isaías. Eu vi o Senhor, a minha boca está suja. A boca está suja, discórdia. Não acontece que depois de um tempo, ninguém aguenta mais servir com você no ministério da igreja. Porque você discorda de tudo. Depois de um tempo, quem está casado com você não quer mais ficar casado com você. Porque você discorda de tudo. Esses últimos pecados são pecados relacionados aos relacionamentos. Eles deterioram lentamente os relacionamentos. É a discórdia, é os ciúmes, é o sentimento de inferioridade diante de uma outra pessoa que chega e interage. O sentimento de ciúmes, de possessão, de apropriação de alguém. O apóstolo Paulo está falando que isso é sintoma de encantamento, de uma ação maligna sobre o seu coração, onde ao invés de amar, você vive o relacionamento norteado por esses desejos egoístas, carnais. Em último lugar, uma marca desse encantamento está no versículo de número 14. Na nossa Bíblia está: não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. No original, no grego, tem uma palavra aqui que significa provisão, providenciar. Cuidado providencial, fazer provisão para algo. A tradução em inglês desse versículo, ela é mais exata e o significado é: não faça nada. Não faça providências para a sua carne. Premeditar. Não providencie nada para as paixões da sua carne. Como que uma pessoa vive fazendo provisão para a carne? Fazendo providências para a própria carne? Ela é descuidada com a sua caminhada de santidade, andando pelo mundo como se não houvesse pecado interior. Ela acorda, vive como se não houvesse uma necessidade punjante de dobrar os joelhos diante de Deus.
Tipo assim, eu não preciso dobrar o joelho, eu falo com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Você é ingênuo. Você precisa dobrar os joelhos. Não, Deus não precisa dobrar os joelhos. Não, eu já fui da congregação cristã, só hora de joelho, hoje eu estou livre desse negócio, eu oro de qualquer jeito e tal. Você pode dizer que Deus, talvez pensar, não, mas Deus me ouve orando de qualquer maneira. Pode ser que Deus te ouça, mas talvez você desconheça você mesmo. E desconheça o fato de que você precisa dobrar os joelhos. Você precisa se dobrar. Você precisa lembrar a si mesmo de que na sua relação com Deus, você precisa se sentir desconfortável muitas e muitas vezes. E ficar ajoelhado é desconfortável. E não passa um minuto, a gente sente vontade de mudar de posição. Você quer sentar, você vai sentar na perna, você quer mudar. Quem está consciente do perigo da carne não faz provisão para a carne. Não se expõe descuidadamente aos ambientes, às pessoas, às conversas, às imagens, aos excessos, porque isso tudo pode se tornar arma para as paixões da sua carne. Descuidos. Meu pastor falava que tinha uma rua na cidade dele que ele não podia passar. E ele descobriu isso depois de convertido. Ele passava naquela rua e toda vez que ele passava, ele caía em pecado de novo. Tinha uma coisa naquela rua. Toda vez que ele passava lá, ele fala que ele voltava a se prostituir. Era aquela rua. E ele entendeu, como lá em Provérbios fala, não passa nem na rua da casa da mulher adúltera. Passa longe, não faça provisões para a carne. Você conhece os seus limites? Você considera os seus limites? Você entende que é importante você colocar limites por causa da sua vida de santidade? Senão você está espiritualmente adormecido. Porque quem está atento, alerta, está bem consciente. Eu não vou nem ligar o filme. Qual que é a recomendação? 18, 16. Gente, se o filme é 16 anos, eu já não quero ver. Não quero, porque o que é de 16 para o mundo está longe da santidade. Eu não quero ver, não, recomendação mínima 16 anos. Eu já sei que vai ter imoralidade. Eu não quero ver 16, 14 anos eu vou ver, só vejo desenho. Por quê? Eu não quero fazer provisões para a carne. É só um negócio lá para me distrair. Se você não é imaturo, eu poderia dizer se você não é novo convertido, mas não tem a ver com quanto tempo você está convertido, não. Talvez você esteja há 20 anos convertido e você é espiritualmente imaturo. Uma pessoa que é espiritualmente imatura, ela não conhece os caminhos do pecado dentro do seu coração. Porque ela não leva a sério esse conflito, esse embate. Um crente maduro, ele observa bem o caminho do pecado. Como o pecado faz o caminho, porque ele é enganoso, ele me seduz. Então, ele observa e ele sabe, eu sei o que vai mexer comigo e me despertar. Eu aprendi, tenho aprendido cada vez mais, que existe uma corrente de acontecimentos que me leva ao pecado. Então, por experiência própria, eu sei, se eu estou comendo em excesso, na semana, se eu estou comendo em excesso, se eu estou com muita vontade de assistir ou YouTube ou qualquer coisa que seja na internet, eu sei, se eu não estou sentindo lascívia, vontade de ver coisas impróprias, parece que acende uma luzinha, vai ser amanhã. Porque eu conheço o caminho do pecado no meu coração. E o caminho do pecado começa com a gula, e da gula para o excesso de conforto. E do excesso do conforto para a lascívia. E para a lascívia, e ele vai puxando um abismo, vai chamando outro abismo. Então, quando eu percebo, peraí, estou comendo muito, preciso fazer um jejum amanhã.
porque eu sei onde vai chegar. É como se fosse um alerta. Eu estou comendo demais. Você percebe quando você está comendo demais ou não? Talvez faz 10 anos, né, que você está comendo demais. Não é tarde, ainda dá tempo. Mas assim, além do comum, além do que acende uma luzinha e o pecado ele está começando a fazer um caminho dentro do meu coração. E eu sei onde isso vai me levar, porque isso vai me levar para a preguiça, isso vai me levar para a falta de vontade e daqui a pouco vai me levar para o desejo sexual impróprio, daqui a pouco vai me levar para a ira contra as pessoas que moram na minha casa, e daí eu não vou ter mais vontade de estar com o Senhor, e daí eu vou querer fugir dos meus compromissos da igreja, porque eu não vou estar bem, e eu não vou me sentir bem espiritualmente para servir. Então, perceba que existe um caminho. Quando você descobre isso por observação, porque você está realmente se revestindo de Jesus Cristo, você percebe como você pode fazer ou não provisões para a sua carne. Porque o seu desejo, as suas paixões, e aqui existe essa palavra, no grego tem não faça provisões para as paixões da carne. As suas paixões podem ser domesticadas. Você pode treinar os seus apetites. Você pode se desacostumar de uma coisa que você está acostumado a sentir e desejar. Você pode mudar. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Romanos, igreja de Jesus, já está na hora de acordar. Deixa esses pecados, lute contra eles, neguem, comecem a negar a si mesmos, revistam-se de Cristo, usem as armas da luz. 3 maneiras de quebrar o encantamento. Primeira, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Jesus é simplesmente ser cheio do Espírito Santo. Em oração, buscar a postura de Cristo em você, buscar encarnar a postura de Cristo em você. Qual postura? A mansidão de Cristo, a doçura de Cristo, o tom de voz tranquilo de Cristo, a sabedoria de Cristo. É uma rendição momento após momento. Isso é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. É uma rendição momento após momento. Eu quero andar nas pegadas do Senhor Jesus. A igreja antiga, na construção da espiritualidade dos monges, eles falavam da disciplina da atenção. Como é importante você praticar a atenção. E a atenção significa esse órgão mesmo que você tem, psicológico, de prestar atenção. Hoje a gente precisa disso mais do que na antiguidade, pelo tanto de estímulos visuais que a gente tem. Eu odeio outdoor de rua. Odeio tela brilhando na rua. Eu já deixo baixo a telinha ali da luz do visor do carro, luzinha de velocímetro, eu deixo baixo, é estímulo o tempo inteiro, a cabeça fica cansada. E daí você anda na rua, de repente tem um letreiro lá, negócio cegando você no meio. Eu falo assim, eu quero paz, odeio outdoor. Tinha que ser uma lei proibindo outdoor. Isso quando não é mulher pelada. Imagina, as pessoas teriam mais paz na cidade de Curitiba se não tivesse outdoor. Disciplina da atenção. E na antiguidade, a igreja vai trabalhando sobre a atenção e falando sobre a importância de você conseguir se concentrar em Cristo. Então, na leitura da Escritura, que a gente chama de lectio divina, ou leitura espiritual, você pega uma passagem, você lê e você começa a imaginar aquela passagem. Você tenta sentir o cheiro do que aconteceu ali. Você pensa qual é o barulho do ambiente. Por exemplo, Mateus na coletoria. Ele está lá coletando impostos. Qual que é o cheiro daquele lugar? Tinha muita gente conversando, tinha uma fila de pessoas. Você tenta entrar naquela passagem, você tenta se concentrar e pela imaginação, você imagina o texto e você dá a sua atenção para o texto. E você imagina Jesus chegando. Como é que ele chama Mateus? Me segue. Em Marcos capítulo 2 fala que de um versículo para o outro, de repente eles estão jantando na casa de Mateus e aquele povo todo lá. Você começa a tentar
viver, entrar naquela cena. E você vai praticando, então, a atenção, esse órgão que você tem de se concentrar. E essa é a maneira pela qual a gente pode compreender o revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Constantemente voltando a sua atenção para o Senhor. Uma linguagem que a gente usa muito é da presença de Deus. O irmão Lourenço escreveu um livro, Praticando a Presença de Deus. E ele relata que ele havia adquirido a habilidade de dar atenção para Cristo em uma tamanha entrega que não fazia diferença para ele lavar a louça na cozinha do mosteiro ou ir para o retiro espiritual. Porque a medida da presença de Cristo que ele percebia era a mesma. Ele falava que os mentores lá no mosteiro falavam assim, você precisa ir orar, você precisa ir para o retiro, e ele falava assim, mas eu não preciso. Tudo bem, eu estou em comunhão com Cristo. Deus havia dado para ele, concedido essa graça para ele. Um presente, uma medida de fé. E a gente procura se revestir do Senhor Jesus Cristo nessa atenção, nessa concentração. Eu quero me revestir de Cristo. Eu quero viver nesse momento agora, perguntando para o Senhor no meu coração, Senhor, fala comigo alguma coisa. Senhor, me mostra alguma coisa agora. Essa busca contínua da presença, da voz do Senhor. E esse é o objetivo da vida do crente. Quando a gente faz isso, é como se a gente alcançasse o amor. Você alcança uma paz interna, você alcança uma tranquilidade, você alcança uma sensibilidade a Deus, uma paciência. Isso não é alcançado sem a dedicação da oração. Isso não é alcançado sem tempo separado de maneira intencional. Isso não acontece sozinho. Isso é um exercício espiritual que você vai fazendo de buscar, de ouvir. E quando isso acontece, você entra no amor. Você prova do amor. Você percebe o seu coração transbordando em direção às pessoas. Você se revestiu do Senhor Jesus Cristo. Você ama as pessoas, você se importa com elas. Você olha as pessoas passando fome na rua e você sente um peso de intercessão por elas. E você já vai embora e no outro sinal vai ter outra. Mas o seu coração se estilhaça por aquelas pessoas em sofrimento. Talvez isso move você para parar o carro e tirar uma roupa que você está usando para dar para aquela pessoa. Ou para sentar do lado, e você tem um compromisso, mas você é tão movido pelo amor que você para no meio do caminho, você interrompe o seu trajeto, como o bom samaritano. Você está revestido de Jesus Cristo. Santo Agostinho falava, ame e faça qualquer coisa. Ame com esse amor de Jesus. Se você alcançou esse amor de Jesus, você vai ter satisfação, você vai ser feliz, Deus vai transbordar de você. A hora que você alcançou isso, faz qualquer coisa, que não vai ser pecado. Se enche do Espírito Santo e faz qualquer coisa. Se reveste de Jesus Cristo e você não vai fazer provisão para a carne. Segunda coisa, você precisa lembrar do tempo. Você quer despertar desse sono espiritual? Lembra do tempo. Nossa vida é muito rápida, irmãos. O que nós podemos fazer pelo Senhor é somente agora, é somente nesse momento. E como eu já disse nessa manhã, a sua vida tem importância. As decisões que você toma vão marcar as pessoas à sua volta. O tempo é curto para cada um de nós. Não vale a pena a gente se distrair no meio do caminho. John Bunyan fala no livro do Peregrino sobre o cristão que se perde na feira das vaidades. Ele se distrai no caminho e ele perde o rumo, ele perde a rota. Irmãos, que exercício diário é esse que a gente tem que fazer? Que exercício para a gente remir o tempo. Porque quando você pensa assim, agora eu vou dar uma pausa, de repente você perdeu 30 minutos com algo que não tem valor nenhum e que não vai fazer diferença nenhuma. Ou uma leitura que você nem precisava ter feito.
Mas você poderia ter mais uma vez olhado para o Senhor. Senhor, vem aqui. Senhor, conduz o meu coração. Lembra-se do tempo. Em último lugar, lembra que você está em guerra. O apóstolo Paulo fala para a gente se vestir das armas da luz. Lembra que você está em guerra. A gente está falando de uma ação maligna sobre você e as pessoas da sua casa. A gente está falando de habitar num mundo que é totalmente contrário nessa direção de Cristo, de revestir-se de Cristo. Existem coisas na sua vida que nunca vão mudar se você não aprender a jejuar e orar. Não vão mudar. Existem hábitos que você tem. Sabe o jeito de conversar com a sua esposa que você não sabe? O marido que fica assim, cara, eu não sei conversar com ela. Eu não sei quando ela faz isso, eu não sei. Eu não consigo. Talvez para alguns vai ser eu não sei consolar, para outros vai ser eu não sei corrigir. Sabe aquilo que você não sabe realizar? Uma habilidade que você não tem, eu quero dizer para você, você pode mudar. Mas algumas dessas coisas são amarras espirituais. Pedro fala lá em Atos de laço de iniquidade. É um laço, é uma prisão. O salmista fala do laço do passarinheiro. Jesus fala de um cativeiro daquela mulher que estava encurvada. São referências à mesma coisa, um trabalho do inimigo, de encantamento, de aprisionamento, e isso só pode ser vencido por meio de jejum e oração. Você não vai vencer as paixões da sua carne, se você não entender que isso tem uma origem espiritual, a sua carne é espiritual, os seus vícios são de origem espiritual. Poucos de nós tratamos a melancolia como um vício, mas na história da espiritualidade, os monges, os padres, os pastores e teólogos da antiguidade sempre viram e tratavam a tristeza como vício. Sim, um vício, porque a tristeza vicia, a depressão vicia, a angústia, a melancolia vicia. E você se afunda e você fica alimentando aquilo e remoendo aquilo. E existem algumas orientações que se era dado para as pessoas, para elas vencerem a melancolia e não serem controladas por ela. Leia os salmos em voz alta. Todos os dias, leia o salmo em voz alta. Porque você vai ler orações de pessoas angustiadas que não se renderam à melancolia. Isso vai fazer alguma coisa com a sua alma. Segundo, trate como disciplina espiritual ouvir música que seja alegre. Porque o seu coração vai entrar em sintonia com a batida da música do lado de fora. E se você não está conseguindo se motivar, deixa que coisas do lado de fora motivem você do lado de dentro. Existem práticas, existem coisas, irmãos, e é isso que Paulo está falando. Está na hora de acordar. Eu não sei você, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Se fosse para você pedir para eu dormir às 2 da manhã, eu não ia ter problema nenhum de ficar acordado até às 2 da manhã e estudar, ler. Eu vou ficar acordado lendo até as 2 da manhã. Mas se você falar que eu tenho que acordar às 5 da manhã, 6 da manhã, talvez sem um relógio, ou talvez sem outra pessoa, eu vou falar, vai ser mais difícil. Essa é uma das maiores lutas da minha vida há 20 anos, desde que eu me converti. E eu li sobre a vida de oração de muitos homens, que oravam logo cedinho. Essa é uma das maiores lutas. Meu sonho era acordar às 4 da manhã. Eu tenho alguns momentos da minha caminhada com Cristo que eu consigo. Eu acordo às 5, eu acordo mais cedo. Só que é tão antinatural para mim, que logo depois eu não consigo mais. Ouvi uma vez alguém dizer que isso tem a ver com pressão sanguínea. Não sei se é verdade ou não. Mas a disposição muda. Se a minha esposa e eu, a gente não tomar café, a gente comer normal, assim, nada que seja estimulante, eu sei que chega 9 da noite, ela morreu, desligou, saiu, tirou da tomada. 9 da noite eu fico disposto, eu quero fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Tá aqui. Ontem ela deitou, era 8h30. Eu fui orar, preparar a mensagem, arrumar a cozinha. Tá todo mundo de virose lá em casa, as neném e ela, e eu fiquei de enfermeiro lá. E vamos fazer as coisas. Dormiu? Maravilha, vamos produzir, vamos realizar. Orei por vocês, escrevi, tudo. Para mim não é fácil,
Mas eu sei que existem algumas coisas que me ajudam a acordar cedo. Primeiro, se eu tenho alguma pessoa na casa que acorda cedo. Se essa pessoa não desistir no meio do caminho, que a minha esposa, ela tem dó de me acordar. Ela desistiu. Eu falo, me acorda amanhã. Eu sei que ela não vai me acordar, mas ela fala, tá bom. Ela vai vir assim, oi amor, não vou acordar. Não vou. Eu falo para ela, abre a cortina e puxa a minha coberta. Aí ela fala assim, não, mas você vai brigar comigo. Eu falei, claro que eu vou brigar, eu estou dormindo, mas eu preciso. Me puxa. Outra coisa que pode ajudar a acordar cedo é se você tem um compromisso logo cedo. Segunda-feira eu saio daqui da aula da insígnia, às vezes 10, 11 da noite. Eu saio, minha cabeça está trabalhando, às vezes demora um pouco para dormir. Mas eu tenho um compromisso, 6 horas da manhã eu tenho que estar aqui na oração. E pode ser cansado o quanto eu estiver. Eu acordo porque eu assumi um compromisso e outras pessoas dependem daquilo. Eu estou tentando achar algum parceiro aí para a gente pedalar às 5:30 da manhã. Tem um aí que está tentando, mas nós não estamos conseguindo ainda. Porque eu sei que se eu tiver alguém, eu vou ter que ir. Por mais que eu goste de ficar ali, porque eu coloco 5 despertadores, eles não conseguem me vencer. Minha carne é a maldita. Eles não ganham da minha carne. Irmãos, a mesma coisa para nós, eu quero dizer para você nessa manhã. Eu não sei o que você precisa fazer para despertar espiritualmente, mas você precisa despertar. Você precisa acordar. Talvez você vai fazer igual o Igor, 7 noites no monte da Assembleia de Deus. Né? Termina quando, Igor? Termina hoje, é a última noite no monte, ainda dá tempo de você ir. Eu não sei o que você vai fazer. Eu tenho preguiça de ir no monte, eu falo, não vou, não quero. Eu falo, vamos lá na igreja, é mais perto. Mas para ele funciona ir no monte. Para ele funciona, então vai no monte. Para mim funciona ficar sem comer. Eu sei. Eu preciso fazer um jejum prolongado. Eu preciso passar uns 3 dias só no suco ou só na água. Eu preciso. Isso me faz voltar para o Senhor de uma maneira que eu não consigo explicar. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu quero dizer para você, acorda. Está na hora de acordar. Desperta espiritualmente. Quebra esse encantamento de Satanás sobre você. O mundo seduziu você para uma vida confortável. Jesus te salvou para mais que isso.